Ai, bom, então vamos começar do começo aqui. Ok. Josefa, aonde você já morou em missão, né? Você que é da comunidade de vida, da comunidade Shalom. Fala pra gente aí qual foi a sua trajetória missionária, né? E, enfim, depois a gente vai pra parte da vocação. Bem, eu sou sergipana, cresci em Aracaju, entrei na comunidade em 1998, na comunidade de Uau! vida, e fui para Eunápolis, no sul da Bahia. Então, passei o meu primeiro ano como postulante em Eunápolis. No ano seguinte, 99, eu morei no discipulado, que na época a gente chamava de noviciado, em Pacajus, no Ceará. No ano 2000, eu saí do noviciado e fui para Fortaleza, comecei a trabalhar já na assistência de formação, permaneci ali até 2002, que fui transferida para Lugano, na Suíça. Então, fiquei em Lugano até 2008, e em 2008, quando eu terminei o percurso de filosofia e teologia, fui transferida para Volterra, na Itália, e ali foi algo incrível, porque fui transferida para lá, para uma missão específica, para ensinar no liceu, ser professora de religião no liceu, mas os caminhos do Senhor, o que ele queria era outra coisa, e ali eu passei 40 dias naquela missão. Então, meu tempo de missão em Volterra foi o tempo do deserto, e 40 dias apenas, e por questões de pegar vistos e tal, não fui transferida, eu vim para o Brasil porque eu tinha que pegar o visto no Brasil. Então, eu vim para Fortaleza em maio de 2008 e estou aqui até hoje. Então, fui para Fortaleza e nesse ano, em 2008, foi quando a comunidade se mudou para a diaconia, que é o local, que é o governo geral da comunidade, que fica em Aquirás, no Ceará, próximo a Fortaleza, uns 30 quilômetros. E eu fiquei na diaconia, então, esperando todo esse processo de visto para retornar para Volterra, para começar a missão lá. E nunca fui, porque o visto nunca foi pedido, nunca foi negado, porque não foi pedido, enfim, caminhos de Deus. Ele só me queria em Volterra por algo específico que depois se concretizou, porque foi lá que eu tive a inspiração para o Techuvá. Então, desde 2008, eu estou ligada à diaconia, embora de 2016 a 2018 eu morei no Rio de Janeiro por ocasião do mestrado que eu estava fazendo. Então, assim, eu não andei tanto, eu até fui longe, mas não rodei tanto, né? Fiquei muito estável por muito tempo, sempre ligada ao governo geral da comunidade. Gente, mas que legal, né? Foi para uns lugares exóticos. Volterra. Volterra é exótico, né? Tem muita coisa curiosa. Eu tive a ocasião de primeiro ir para Volterra por ocasião de uma reciclagem, de um retiro. Então, antes de ser transferida para lá, eu fui na região da Toscana, que é linda, uma das regiões mais belas da Itália. E quando eu cheguei lá para passear, então fui passear, tive a oportunidade de conhecer, de estar numa festa medieval em Volterra, que Gente, é que uma legal. cidade medieval cercada pelos muros. O Techuvá retrata muito bem isso, acho que o Techuvá 2, se não me engano. E aí, quando eu fui, então eu achei fantástico, exótico, uma cidade de pedra medieval, tal. Mas a casa da comunidade não era dentro da cidade, era fora, acho que uns 8 ou 9 quilômetros, que de onde a comunidade morava dava para ver lá distante, aquele alto da colina, tinha os muros e aqueles muros ali, aquilo é a cidade, é Volterra. Portanto, era a sede era a diocese na qual estávamos ligados. E a comunidade, a casa da comunidade ali era para ser uma casa de retiro. Portanto, era uma casinha ao lado de uma igreja de pedra, uma casa de pedra, dentro de um bosque, cercado num bosque, cercado pelas colinas, portanto, não tinha vizinhos nem nada. No meio das colinas do bosque tinha a igrejinha e a casinha. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu disse: Meu Deus, entro nada e coisa nenhuma. Você pega a estrada, entra dessa estrada numa outra estradazinha dentro das árvores e lá você encontra essa igrejinha no meio daquelas colinas lindíssimas, muito lindo e romântico, ok. Mas quando eu fui transferida para lá, aí foi uma outra história, porque assim, eu vou morar lá. E quando eu fui passear, eu disse assim, gente, olha, não divulguem isso para ninguém, não, por favor, viu? Segredo, aqui tem segredo, né? Parábolas. Tem, né, Segredíssimo. Adriana? Eu, E tem poucas visualizações assim por episódio, é ai, pouca coisa.
Quando eu fui lá pela primeira vez, eu achei lindo e fantástico, e é mesmo, mas eu disse assim, Jesus nunca me traga para morar aqui. Deus me livre, eu ia morrer de depressão nesse lugar entre nada e coisa nenhuma. Deus abençoe os irmãos que moram aqui. Isso eu morava na Suíça, em Lugano, né, nessa época. 2 anos depois, eu recebi um discernimento que eu iria para Volterra. E nessa hora, eu digo para vocês assim, que eu senti um buraco abrindo-se sob os meus pés. E eu parei, eu fiz assim, Jesus, você me traiu. O que é que eu vou fazer naquele lugar entre nada e coisa nenhuma? E foi para mim foi uma experiência assim de conversão missionária muito grande, porque na hora que o responsável da missão, o formador, me deu esse discernimento e me falou que tinha a necessidade de alguém que falasse fluentemente italiano, que tivesse teologia para morar lá, porque o pedido do bispo tinha sido alguém para dar aula no liceu de religião, para lidar com os jovens e tal. Então, naquele período, exceto os seminaristas que tinham terminado a teologia e que estavam voltando ao Brasil para o processo de ordenação, eu era a única, o único membro da comunidade de vida que tinha concluído teologia. Então, e, assim, e não vai ser padre. Era Então, você é e a a pessoa que... Emir, né? Aí a Emir não Ah, tava é a dando. Tô pessoa usando. que está disponível. E mais sou celibatária, o que é que me impede? É para ir a qualquer lugar mesmo. Mas, enfim, né, a descoberta do meu orgulho, da minha vaidade, todas assim, veio tudo a claro, um buraco se abriu e aí chegou o período da conversão. E Jesus, ele é muito delicado, ele não invade, ele não arromba as portas. Porque, claro, que eu me desmanchei de chorar na hora desse discernimento, né? Quando eu recebi o discernimento, e isso daqui estamos falando de 2008. E o responsável local, o formador, quando me deu o discernimento, ele ficou olhando assim para mim, acho que, o que é que eu faço agora diante dessa cena? Aí ele pegou o celular dele, me entregou e disse assim, você quer ligar daqui agora e falar, no caso, com a pessoa responsável pela assistência missionária da época tal? E me deixa com o celular dele, eu disse, não, eu quero ficar só. E, enfim, fiquei só, chorei muito, fui reclamar com Jesus, e depois disse, não quero falar com você, vou falar com Nossa Senhora, porque você não me entende, você me traiu. Aí, não quero saber de você. Pois é. Aí, depois, eu fui para a capela, e fui rezar, porque eu disse, como é que eu vou ligar e pedir qualquer coisa, sei lá, que reveja esse discernimento? Como? Se eu dei a minha vida. E como é que depois eu vou entrar numa oração e vou dizer, Senhor, eu quero a tua vontade, se quando eu estou querendo determinar para onde é que eu tenho que ir? Não, o que tem que mudar é o meu coração, é a minha mentalidade. Aí eu fui para a capela. E eu passei aquela noite na capela chorando. E chegou um momento em que eu disse, eu não saio daqui enquanto você não mudar meu coração. Porque eu não. E Jesus, eu ouvi a voz dele naquele momento em que ele me disse assim, porque eu disse, como é que isso é tua vontade, que eu não reconheço a tua voz aqui? Eu não vejo como tua voz. Olha a petulância da pessoa. E Jesus me disse assim, mas eu permiti e eu quero. Você quer? Aí eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse, eu não quero, mas eu vou. E aí, naquela mesma semana, teve um irmão que morava na época lá em Volterra, que foi para Lugano para, enfim, resolver algumas coisas. E nesse período estávamos ainda no inverno. Então, daqui a pouco vai esquentar. Aí o que eu fiz? Eu tinha que ir, eu não queria ir. E eu ainda precisava terminar, faltava concluir ainda o curso, tinha prova final, não podia ir imediatamente. Ainda tinha um período ainda para a conclusão da teologia em Lugano, mas questão, coisa de um mês. Mas eu coloquei numa mala todas as minhas coisas, documentos do Brasil, roupas de verão, tudo que eu tinha, além do que eu necessitava ali, naquele momento em Lugano, todo o resto eu coloquei na mala e pedi que ele levasse com ele quando ele voltasse para Volterra. Eu disse, eu me obrigo a ir para lá, nem que seja para buscar meus documentos, mas eu piso naquela terra. Eu não, minha carne não quer, mas eu preciso. Então, foi a forma de me obrigar a abraçar a vontade de Deus, que para mim era muito difícil, e então mandei tudo, enfim, terminei, quando eu terminei a prova, e no dia seguinte, eu parti, fui embora no dia seguinte.
E foi tão engraçado, não sei por que eu estou contando essas coisas aqui tudo para vocês, Não, viu, gente? Mas enfim. pode contar, tô amando. Enfim, quando eu cheguei lá, aí olha só, né? Porque a prova de conversão, ela precisa ir até o fundo, não pode ficar na superficialidade, né? Toda a obra que o Senhor iniciou, tudo que eu fui, enfim, realmente ele foi uma obra de pobreza e de conversão. E aí, quando eu cheguei lá, era uma casa, naquela casa ali, né, muito engraçada, entre o nada e coisa nenhuma, que a partir daquele momento eu cheguei lá, eu não via mais beleza nas colinas, o céu da Toscana, que é um dos mais lindos do mundo. Ainda bem que eu já tinha experimentado isso antes. Minha primeira experiência de Volterra não foi aquela, porque racionalmente eu sabia que eu estava diante de uma das maiores belezas da Itália. Mas os meus sentimentos, eu não conseguia colher pelos meus sentimentos aquela beleza. Eu não via graça, era apatia total. E era ainda chego numa missão, numa casa que tem 3 missionários, ainda o desafio, morar numa casa fria, 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 porque uma casa era de pedra e ainda estava frio. Dentro de casa, a pedra acaba absorvendo muito a temperatura, seja o frio ou o quente, portanto, dentro da casa ainda era mais frio do que fora, ainda tinha isso. Por isso que eu digo que foi meu deserto gelado. E aí, assim que eu entrei, a única irmã que tinha lá olhou para mim e fez assim: Josefa, o que foi que você fez para você vir morar aqui? Jesus amado, não acredito, que recepção maravilhosa. A recepção foi essa. Aí um dos irmãos, porque eu cheguei, tinham 2 irmãos e uma irmã. Depois, 15 dias depois, um desses irmãos foi embora, e aí ficamos 3, 2 mulheres e um homem. Mas esse segundo irmão olhou para mim também no mesmo dia e disse assim: vem cá, o que foi? Foi punição? Foi? O que é que você veio fazer aqui? Meu Deus. Ai, meu Jesus. Mas é tão interessante, Drica, que no ano 2000, olha, as coisas em Deus, quando você guarda o que Deus te fala, que você vê que é voz de Deus, guarda esse tesouro. Porque a voz de Deus, ela não se perde. No ano 2000, eu estava no início do ano 2000, ainda antes de sair do noviciado, era discipulado. Em fevereiro do ano 2000, teve uma situação em que a Emi foi na casa de formação e naquele dia nós éramos 88 noviços e ainda tinha equipe de formação e naquele domingo tinha visita, nós éramos mais de 100 pessoas. E ela rezou por todo mundo, todo mundo, todo mundo. Gente, foi um negócio assim incrível. E quando ela foi rezar por mim, ela disse assim: o Senhor me dá visualização de você diante de uma igrejinha de pedra, muito pequena, e que você olha para o Senhor e pergunta assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Quando ela disse isso, na hora, eu tive vontade de rir, porque eu disse: essa entonação é minha, essa daí sou eu. Eu consegui até ver essa igrejinha de pedra, essa sou eu mesmo. Aí ela disse: mas o Senhor, guarde isso, ele vai te levar para esse lugar. E é ali que ele vai colocar um unguento no teu coração e nos teus olhos. E é ali que você vai ver o olhar dele. Quando ela disse isso daí, eu passei a escrever essa profecia nos meus cadernos de oração. Meu caderno de oração, quando acaba, eu queimo, eu destruo. Aí o próximo, eu escrevi essa profecia. Eu não escrevo mais porque se cumpriu. Porque é algo muito particular da minha relação com Jesus, essa dimensão de ver o olhar dele. Então, eu disse, isso aqui, peraí, epa. Aí, quando eu cheguei em Volterra, já tinha ido uma vez, mas não tinha me dado conta daquela igreja, assim, não, uma igrejinha de pedra não me dá. Eu estava de passeio, estava ali para fazer reciclagem também. Mas quando eu cheguei para morar, no dia seguinte, eu me vi sentada na calçadinha da igreja, olhando para o bosque. E chegou um momento em que, claro, ali, me lamentando com Jesus, tentando me convencer, tentando abraçar a vontade de Deus, mas ainda muito sofrida. E eu parei e, de repente, eu fiz assim: Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu disse isso, eu lembrei da oração da Emi. Aí eu me levantei, eu olhei para trás, olhei para a igreja e fiz: meu Deus, é aqui! Aqui é o local da profecia. É aqui que eu vou ver o teu olhar. Naquele momento mudou tudo. Mudou tudo. E eu comecei a fazer de tudo para permanecer ali, porque eu não tinha visto. Meu visto de Lugano não servia ali, então eu precisava pegar um visto
mas não podia pegar estando simplesmente como turista ali. Eu estava, no caso, com visto de turista. Podia estar 3 meses tranquilo, mas depois eu ia ter que sair do país. Mas as aulas iam começar e eu ia ter que voltar para o Brasil para pegar o visto aqui no Brasil. Era o processo normal. Mas eu comecei a fazer de tudo para conseguir o visto estando lá. Assim, mas eu fiz de tudo. Cada situação engraçada, louca que eu fiz, enfim, realmente não era possível, não tinha lei que me permitisse isso, e eu precisei voltar para o Brasil, porque eu disse, não, aqui tem uma profecia para se cumprir, então eu quero estar aqui. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Então, essa foi para mim uma das experiências missionárias, dentre tantas, mas que para mim foi muito forte. Na missão em que eu passei 40 dias, né, quando eu saí de lá, foi que eu me dei conta que foram 40 dias do dia que eu saí, do que eu cheguei para o dia que eu saí, e eu saí para pegar o visto para retornar. Só que, na verdade, eu estive ali para uma obra de conversão. Então, eu poderia não contar Volterra dentre as minhas missões, porque o tempo que eu passei ali, eu fiquei trabalhando como secretária do vigário episcopal, que hoje é o bispo, e que teve um dia que ele me levou de volta para casa, ele parou no meio das colinas, parou o carro, ele me deu uma carona do escritório, que era lá em Volterra, e parou no meio da colina, e olhou assim para mim. Isso eu estava conversando com ele normal, e eu não falava de jeito nenhum do desafio que era para mim, toda essa obra de acolhimento e conversão. Mas ele era um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Ele parou e ele olhou para mim assim e fez: Josefa, sabe aquele salmo? Às margens do rio da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, e nos salgueiros penduramos nossas harpas e os nossos opressores nos pediam: cantem para nós um canto de Sião. Como cantaremos o canto de Sião em terra estrangeira? Aí eu já estava aqui segurando as lágrimas, né? Ouvindo isso. O que é que ele quer? Onde é que ele quer chegar? Aí ele olhou para mim assim e fez: quem são os teus algozes? Por que que você está nesse exílio? Quem está te exilando? Aí o que aconteceu? Nossa, na frente do bispo, tudo caindo, desmoronando. Nossa Senhora! Aí realmente eu fui entendendo que o Senhor me levou para ali, porque Ele tinha uma grande missão a realizar na minha vida. E eu não poderia viver depois daquilo como missionária sem passar por aquela obra. Então, eu poderia não contar Volterra como uma missão. Eu passei 40 dias ali, foi tão rápido, né? Não realizei nada. Mas não foi para realizar nada. O Senhor tinha algo para realizar em mim, para que eu pudesse depois realmente me dar em qualquer missão, naquilo que Ele quisesse para mim, no que Ele vai querer para mim ainda pelo resto da minha vida. Bendito seja Deus, olha aí. 40 dias de missão, né? Junto com Jesus no deserto. 40 dias desgostou-me aquela raça. Ai, ai, meu Deus. E você já voltou lá algum dia, não? Morro de vontade. Olha, tem Eu voltei lá esperança só aí. pelos olhos da Lisa e do Mike, né? Oh, é Só verdade. através do texto lá, porque eu tive a inspiração do livro estando lá mesmo, mas eu ainda não tive a ocasião. Desejo muito um dia ainda pisar de novo naquela terra, mas eu tenho muita gratidão a Deus por ter estado ali.